Salve, meus amigos! Nós estamos iniciando um novo episódio do Falar com Você, do Jornal dos Romeiros, né? E eu queria mandar um grande abraço para você que está nos assistindo, vai nos assistir hoje. Hoje, hoje a gente tem que falar aí que o programa é mais um programa especial e a gente vai receber com muito carinho um grande amigo, um cara que, olha, vou dizer uma coisa para você, há 2 anos que a gente fez no Falar com Você com ele, e foi realmente um espetáculo. E agora, nessa retomada do Falar com Você, é evidente que dentro da pauta dos programas a gente não poderia realmente deixar de falar com ele, convidá-lo de novo para essa boa prosa. Mas antes de apresentá-lo mais uma vez, eu queria dizer para vocês que o maior bem cultural de um país é a sua língua, né? É muito importante a gente poder falar sobre isso. A gente tem passado por aí, visto em algumas lojas, nome em inglês, nome em outra língua. Vamos utilizar a nossa língua, a língua portuguesa, que é riquíssima, talvez uma das mais ricas do mundo, e a gente fica achando que é o inglês, é o francês, é o italiano. Todas elas são boas, mas a nossa é a nossa língua portuguesa, que é riquíssima. Então, fica aí o recado do Falar com Você. O maior bem cultural de um país é sempre a sua língua, a nossa língua portuguesa. Bem, e alguns lembretes que são fundamentais para que a gente possa continuar fazendo Falar com Você, abrindo sempre um espaço maior para a cultura popular. Inscrevam-se no canal do Jornal dos Romeiros no YouTube. Por que isso? Quanto mais inscrição, mais o YouTube vai nos olhar de uma maneira diferente, abrindo mais espaço para a cultura popular. Para você que é o nosso protagonista, para você que é culinarista, enfim, né, foliões e tanta gente boa nessa cultura popular. Tem o seu joinha, tem o sininho, toca o sininho, não sei aí, né, até a igreja, não, toca o sininho aí para que a gente possa realmente saber, poxa, para você receber também o novo programa Falar com Você do Jornal dos Romeiros. Compartilhe com seus amigos, contatos, enfim, seus grupos familiares e lembre a eles que é importante a inscrição. Dado esses recados, está aí. Ele é jornalista formado pela FIAM, Faculdade de Comunicação Alcântara Machado, né, parceiro nosso, ativista, escritor, inúmeros livros importantes e também é conselheiro do Museu Afro Brasil. Eu estou falando e vou prosear a partir de agora com o Oswaldo Faustino. Faustino, seja bem-vindo a esta casa que é sua também. Boa tarde, um grande abraço, prazer em revê-lo mais uma vez. Prazer é todo meu, Vladimir. É uma honra voltar aqui no Falar com Você, ainda mais que você está aí vizinho da minha terra natal, que é Mairinque, né? Nasci aí em Mairinque em 1952, quando era praticamente uma vila de ferroviários, né? Então, depois disso, vim para São Paulo e estou aqui desde então. E você teve a oportunidade, como eu também, né, de desfrutar da ferrovia, a Estrada de Ferro Sorocabana, né, nossa, saudosa Sorocabana, que cortava esse oeste do estado de São Paulo e até Presidente Pitácio. Mas aí alguns governantes acharam por bem, não, para que ferrovia? Né? E agora estão querendo refazer ferrovia com bilhões. Nós tínhamos ferrovia no estado inteiro. Aí jogaram tudo fora. Não, para que ferrovia? É verdade. Não vamos usar caminhão, vamos usar óleo diesel. Está aí o resultado, né? A falta de previsão e planejamento para o futuro. E nós estamos pagando caro por isso. Estamos pagando. Você sabe que a ferrovia está na história da minha vida, porque meu pai trabalhou exatamente na Sorocabana por 45 anos. Nossa, que legal. Então, O que ele fazia? o trem está lá na minha ancestralidade. Mas vamos conversar, sim, sobre o tema que você propôs. Estamos juntos. São várias coisas. Agora, dentre tantas coisas que você agora eu fiquei sabendo que você é ator. Eu queria que você falasse um pouquinho, no dia 2 agora, nos próximos dias, dia 2 de março, né, está se avizinhando, em Votorantim, você vai participar de uma peça de teatro de autoria da Elvira Gentil. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa peça, a expectativa, né? Falar sobre esse trabalho, onde que vai ser essa apresentação aí? Agora, eu estou falando com o ator, né? O ator. Então, deixa eu te explicar.
É. A Elvira nasceu em Votorantim. Ela já está Olha que legal. com 94 anos e nasceu lá em Votorantim. Aí ela foi para Sorocaba, né, que está ali do lado, e se casou com Afonso Gentil. A Elvira era Lima, né, da família Lima. E depois ela vai para Sorocaba, casa com Afonso, o casal vem para São Paulo, ainda bastante jovem, e vai estudar na Escola de Arte Dramática do Alfredo Mesquita, Escola de Arte Dramática de São Paulo, que hoje pertence à USP, mas na época era uma escola particular, e ela vai estudar lá. Curiosamente, a minha mãe trabalhou na EAD, que é a Escola de Arte Dramática, fazendo sopa para os alunos. Então, ela Olha, trabalhava na cozinha e pegava o legal. casalzinho de filhos, eu e a minha irmã, Maria Isabel, pegava pela mão e ia para lá. As aulas eram noturnas. Enquanto ela estava na cozinha, nós dois percorríamos aqueles corredores que era na Escola de Belas Artes, né? Hoje é a Pinacoteca, aquele prédio maravilhoso, né? E a Escola de Dramática funcionava nos porões da Escola de Belas Artes. E lá eu ficava fascinado com aquelas aulas de esgrima, de dicção, de interpretação, né? Eu nunca esqueço de uma professora que dizia assim para os alunos. Ela colocava um pódio, né, com 3 degraus, e aí ela dizia assim: suba a escada como uma rainha. E a pessoa subia, toda imponente, né? Quando chegava lá no topo, ela dizia: e agora desça como um mendigo, e a pessoa se contorcia. Eu imagino, eu devia ter uns 6, 7 anos, ficava com aquilo na cabeça, né? Mas que coisa maravilhosa, como eu quero fazer isso na vida. Só que, durante os 6 anos que a mamãe trabalhou lá, ela passaram por lá 2 alunos negros, um homem e uma mulher. O Benê Silva, que fez carreira, né? Aí ficou aqui por São Paulo, ele veio de Uberaba, né? Uberaba, Uberlândia, eu não me lembro, eu sei que era mineiro. Sim. Veio para cá e fez uma carreira até interessante. E uma moça chamada Ruth, que eu não sei nem o sobrenome, uma jovem negra, que eu nunca mais ouvi falar. Então, quando chegou na hora do vestibular, em 1974, eu queria fazer teatro, mas eu falei, caramba, né? Não tem um espaço para gente. Aí, como eu gostava de escrever, fui para o jornalismo. E de lá fiquei 6 anos na Folha, 26 no Estadão, trabalhei num monte de revistas, né? Inclusive na revista Raça Brasil, né? Sim, Escrevi, sim. foi por aí. Essa é a minha história profissional. Porém, eu sempre fiz teatro amador, né? E alguma coisa profissional. O Elvira, com seus 94 anos, estava tristinha, né? Porque ela sempre trabalhou com teatro, né? Teve o Grupo Semente, do qual eu participei, participou de TV, fez uma série de coisas, mas agora andava tristinha. Aí a gente conversando, falou: Ah, Elvira, vamos fazer teatro. E aí ela falou com o Júlio Carrara, que mora em Votorantim, Sim. né? E ele falou: Olha, eu montei um teatrinho aqui no fundo do meu quintal e você traz seu grupo aqui e vamos apresentar uma peça. E a gente está montando um conto que ela escreveu chamado Bereca a Atrevida, e eu faço um delegado. Olha só. Eu faço um delegado de polícia. Mas É é muito progressista, né? Um delegado progressista. muito progressista. Aliás, a gente nem conhece bem os É. problemas políticos, porque ele é bastante dissimulado.
É, Mas é um personagem delicioso porque é uma comédia. Né? muito bom. Você tem lá uma namoradeira, uma fofoqueira, uma que é amiga de todo mundo, mas, na verdade, bota um contra o outro, e todo mundo vai Muito bom. parar na delegacia. E lá é o meu Legal. papel. Então, O onde vai Júlio ser Carraro realizado é isso lá bem em Votorantim? conhecido. Pois é, deixa eu Então, explicar para você uma coisa. o pessoal pergunta, né? Onde que vai ser lá em Votorantim Onde essa vai peça, o horário da ser, peça? né? Então, eu, quando estava esperando para entrar, Hum, abri aqui uma, uma paginazinha do nosso WhatsApp, né? Para tá. ver o endereço. Mas você acredita que eu não acabei não achando? Estou tão triste. Eu quero ver se até o fim da nossa conversa eu posso dizer o endereço. Legal. Tá Mas, de ótimo. qualquer forma, é um teatrinho pequeno, né? E é bem pequeno, porque é uma coisa, no fundo da residência desse ator, que é um cara que eu nunca vi no palco, mas, às vezes que ele vê assim, nossos ensaios, ele é muito talentoso, muito sorridente, e a gente riu muito junto, porque está fazendo uma comédia também, né? Mas você Eu sabe, raramente Oswaldo, fiz comédia. então, a semana passada nós falamos, aliás, na retrasada, na reabertura, né, do Falar com Você, a gente conversou com o Jesse James, que é um historiador, enfim, fez um projeto maravilhoso lá sobre ruas, as ruas lá de. Começou um projeto, né? São 30 ruas, e é de Votorantim. E o pessoal, a expectativa é muito grande até. A gente até falou alguma coisa sobre isso, e o pessoal de Votorantim está na expectativa também da gente poder estar passando para eles o endereço, porque o pessoal quer assistir. Teatro é cultura, né? Aliás, eu também quero estar lá, né? Também tem esse detalhe. Deixa, deixa-me te explicar uma coisa. Né? Na verdade, a gente soube que, justamente por ser um espaço pequeno, não Pequeno. ser Né? um grande teatro, ele conseguiu lotar já Já todos os. já Já lotou, ué, mas uma esgotou os ingressos, que para nós é né? muito bom. Se fosse um espaço com 5 lugares, melhor ainda, porque ia ter briga na porta para entrar. Mas faz uma reapresentação. Ué, Isso a não gente é? pode. Aí eu mando para você o endereço certinho, Mas, rua, Oswaldo, número e hora. uma boa peça costuma ser representada diversas vezes, até um mês Diversas, faz inteiro. uma Quem longa sabe se vai. temporada, né? Uma temporada de. Já pensou a temporada? Vai entrar logo o outono, né? Vocês podem fazer uma temporada de outono lá em De Votorantim. outono. O ruim é que no outono as folhas caem, né? É E aí a verdade. gente tem medo de cair, porque a gente já é velhinho, a gente já é outonal, né? Ai, ai, ai. Bom, eu quero mandar um abraço aqui para Rosineire Flores Silva Freire. Ela está dizendo o seguinte: um abraço, Rosineire. Delegado, achou legal, né? Delegado, muito bom. Nós estamos conversando nesse Falar com você, com Oswaldo Faustino, e os temas são muito abrangentes, né? Falamos já de teatro, né? Celso Cardoso, eu também quero assistir, tá vendo? Está lotado, eu Olha, vou brigar na Celso, porta. o Tá Celso vendo só? Cardoso é ator e nós estamos também ensaiando juntos É. uma outra peça chamada Bem Casados. Ah, Olha aí, lá eu entro para dançar, olha porque eu só. sou viciado em dança de salão, né? E Não. E lá na peça. qual é a sua especialidade em dança de salão? Só para fazer um Ah, parênteses. meu Deus do céu! Eu não sou um dançarino É. com especialidades, mas o meu corpo ama o baile, né? Ah, que legal. A minha vida inteira eu dancei, Vladimir. Eu, assim, a minha relação com o interior do estado de São Paulo é sair daqui para ir dançar em Piracicaba, ir dançar em Campinas, em Rio Claro, em São Carlos, todos aqueles clubes da Bailes comunidade negra que orquestrados, tinha. né? Com Oswaldo? orquestra, com orquestra. Orquestras, né? Eu Você sabe estava quando. lá.
Então, quando eu morava em Presidente Venceslau, na minha infância, você tinha, por exemplo, orquestra de Tupã, conhecidíssima, né? Tupã, Nelson de Catanduva, Tupã, o maestro né? era o Nelson de Tupã. Dancei Então, muito com essa orquestra. olha, é uma pena que isso aí foi se esvaindo, né? Essa mudança Verdade. toda, né? Não sei, Sabe, Vladimir, era o tempo que a gente ia ao alfaiate e mandava fazer terno para cada verdade, baile que a verdade, gente ia, né? verdade. Era outra coisa. Você sabe que eu, por conta dessa coisa dos bailes, eu criei um jargãozinho que o Né? Celso depois aproveitou na peça Bem Casado que nós vamos fazer, que é danço, logo existo. Legal, legal. Bom, bom, falamos de teatro. Eu queria falar agora sobre um problema que eu acho que é pontual, importante dentro do contexto brasileiro. Durante a colonização brasileira, isso é mais ou menos sabido, os europeus diziam que os negros nem alma tinham. Eu vou fazer uma provocação agora para o Oswaldo Faustino. Faustino, a pergunta é a seguinte: dentro desse contexto, é pecado mortal ser negro no Brasil? O racismo epistêmico continua sendo uma das dimensões mais perniciosas da discriminação étnico-racial negativa? E é mais, quais as razões de continuar isso? Por não ser branco? Como é que você analisa esse quadro? Ô, Vladimir, Não, um dos maiores ativistas desse país, o grande abolicionista Luiz Gonzaga Pinto da Gama, ou Luiz Gama, né? Ele foi muito feliz quando disse: em nós, e ele era um homem negro, em nós a cor é um defeito, a ponto de Ana Maria Gonçalves escrever um livro fantástico, né, que, por sinal, foi enredo de escola de samba esse ano no Rio de Janeiro, chamado Defeito de Cor. Então, eu, nas minhas palestras, você sabe que eu gosto muito de fazer palestras, me sim. convidam, cursos de educação antirracista, lá vou eu, com o maior prazer. Né? E eu sempre costumo falar para as pessoas: você sabia que na África não havia negros? Aliás, também nas Américas não havia índios. Quem olhou para a África e olhou para as Américas e inventou o preto ou o negro foi o europeu, porque ele também se inventou o branco. Né? Não há pessoas brancas, a não serem próximo do branco, seria o albino. Né? Sim. Mas não há pessoas, as pessoas são arrozeadas, as pessoas, todos nós temos alguma cor. Né? No caso dos negros e dos indígenas, nossa pele tem um pouco mais de melanina, então isso escurece a nossa pele. Porém, é, havia uma necessidade de hierarquização do humano. Né? Alguns eram destinados ao poder, a mandar, e os outros a obedecer, a trabalhar, a ser escravizado. Né? Então, isso não é uma coisa tão antiga quanto a gente imagina. Né? A gente ouve aí alguns religiosos falarem na, na maldição de Canaã, né? A maldição de Canaã, porque os 3 filhos de Noé, depois do dilúvio, o encontraram embriagado e ele estava nu, e o Cã, que era que era Cã sem Jafé, Cã riu do pai. E por causa disso, Noé o amaldiçoou e a todos os seus descendentes. E aí inventaram que os negros são camitas, né? São descendentes de Cã ou descendentes do filho dele, que é o Canaã. E, a partir daí, tudo que há ruim na África é por conta desta maldição de Noé.
né? Eles esquecem que tudo que é ruim na África não é por conta da maldição, é por conta do imperialismo, por conta da exploração, por conta das potências europeias que invadiram os reinos e os estados e os impérios africanos e sugaram tudo o que havia de riqueza. Essa é a grande razão, a grande maldição do continente. Agora, tem que se levar em consideração que houve muito intelectual e muito religioso assinando embaixo, avalizando, como é o caso do Papa Nicolau V, que Sim, escreveu a famosa Bula Papal Dum Diversas, que dizia, justamente naquele momento que você tinha o conflito dos europeus com os sarracenos, dizia que era importante, que era possível que o rei de Portugal e os seus exércitos combatessem os sarracenos e que ficassem com seus reinos, com suas posses, com seus bens, com suas riquezas, os sarracenos e os pagãos. Ora, como os sarracenos estavam ali na pontinha do continente africano e no Oriente Médio, e negociavam com os africanos, os pagãos eram os africanos. Né? E aí foi uma invasão só, houve uma escravização inacreditável, né? Só aqui no Brasil, quase 4 séculos. Né? E o tempo todo, a pessoa negra era pintada como inferior mesmo, inferior intelectualmente. Aí vinha aqueles cientistas que mediam o cérebro e diziam que o nosso cérebro era próximo ao do macaco e que aí a gente era inferior mesmo e tudo mais. Eu sempre rebato dizendo o seguinte: curiosamente, os primeiros europeus a pisarem no continente africano o fizeram já como colonizadores, né? O fizeram no século XV, né? 1400 e alguma coisa, até 1500, por aí, né? 1400. Mas 300 anos antes, ou seja, no século XII, só no Império do Mali havia 3 universidades. Né? Mas como, então? Tinha uma delas era de Tombuctu, era Tombuctu, Goi e Djenné. Né? Mas a de Tombuctu é interessante, que é a Sankoré, que é na cidade de Tombuctu. Tombuctu era uma cidade de 100 mil habitantes. Né? 25 mil eram alunos da Sankoré. Ora, em que país hoje a gente sabe que 1/4 da população é universitária? É raro isso, mas no século XII você tinha na cidade de Tombuctu. Então, é muito interessante essa ideia de que os africanos eram ágrafos, ou seja, não tinham escrita, que os africanos tinham formato do cérebro era menor, então eram menos inteligentes. Ou seja, uma série de desculpas para dominar. É o imperialismo, é aquilo que já aconteceu, que continua acontecendo e que dificilmente deixará de acontecer, porque os países imperialistas continuam agindo exatamente do mesmo jeito. Bom, nós estamos conversando no programa de hoje do Falar com Você com Oswaldo Faustino, que é jornalista, como eu já te falei, ativista, escritor, conselheiro do Museu Afro Brasil. Voltando para o Brasil, ou então chegando aqui no país, depois desse imperialismo que persiste até hoje, como você acabou de colocar, e não é só aqui, praticamente grande parte do mundo, não é? Mércia Borges Almeida. Um grande abraço para a Mércia.
a Mércia. Aliás, a Mércia é uma grande, olha, uma escultora. Eu tenho um trabalho que ela fez, uma artesã, mas é uma grande artista. Estará conosco aqui num dos próximos programas. A gente vai com a Mércia. Mércia, grande abraço para você. Obrigado pela sua participação. Faustino, eu queria conversar com você sobre o que falou Machado de Assis em 1861. Ele disse, num artigo que ele escreveu, ele disse o seguinte: no Brasil existem dois países, o oficial e o real. O oficial seria o país dos privilegiados, dos brancos, e o real, o país dos mais pobres. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o que você acha que mudou daquela época aos dias atuais? Você acha que o Brasil real só participa na hora do voto, nas pesquisas de opinião pública, sobretudo na época da eleição? E o Dia Internacional contra a Discriminação Racial? Que peso que pode ter isso? Ou foi uma mera hipocrisia? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses temas. Olha, Vladimir, Ah, a gente não precisa nem ir muito longe para conhecer o Brasil real e pensar nesse Brasil oficial, né? sim. Basta a gente sair de casa. Eu moro aqui em São Paulo, né? Hoje moro na freguesia do Ó, então eu não preciso ir muito longe para ver o Brasil real. É sair da porta de casa ou olhar dentro de casa, né? O Brasil real é um Brasil que, na prática, ele não pesa, né? Você falou da hora do voto. Na hora do voto, ele até que comparece e acaba, em alguns momentos, influenciando. Mas essa última eleição presidencial, a gente viu a ideia do tal Brasil oficial vir como um rolo compressor que, por muito pouco, ela não estaria se reafirmando no poder. Então, esse Brasil que não. Aliás, é um Brasil curioso, né? Esse Brasil que não dá oportunidades, mas dá cesta básica, né? Ou seja, é um Brasil que alimenta a desigualdade, que diz, não, fica tranquilo aí, né? Tem um funkzinho interessante que fez muito sucesso, que dizia assim: eu só quero ser feliz e andar tranquilamente na favela em que eu nasci e poder me orgulhar. E alguma coisa que termina com o pobre tem seu lugar. Não é Até hipocrisia isso quando? demais? Não é, você não acha que é hipocrisia demais certas coisas que acontecem? Talvez tenha até outros termos, né? Mas a hipocrisia é muito clara, você não acha, Oswaldo? Sem dúvida, né? Esse funkzinho que eu te falei, ele fez muito sucesso, toca em todas as rádios, e eu digo, eu não quero andar só na favela, eu quero andar em todos os lugares, eu tenho o direito de circular, né? Mas acredite se quiser, né? Há um largo aqui no meu bairro, chamado Largo da Matriz, que tem um carnaval tradicionalíssimo, aqueles carnavais que parecem do interior, com aquelas brincadeiras de rua, com aquela seringa d'água, aquelas coisas e tal. Eu estou num lotação, aí eu já estava velhinho, como estou, um pouquinho menos velho do que hoje, mas estava lá Menos. sentadinho no lotação, quando, É. de repente, policiais param o lotação e tiram todos os jovens que estão lá dentro, rapazes e meninas, encostam na parede, revistam, bababá, bababá, e dizem, vocês vão para onde? Eles falam, vamos para o Largo da Matriz. Não vão. Vocês vão voltar para casa. Por quê? Porque na periferia pode fazer isso, né? Ao contrário de que a gente viu aí nas postagens na internet, que em Alphaville o homem diz para o policial: você não vai pisar na minha calçada. E o policial dá um passo para trás, né?
há uma postagem que acontece isso. Ou seja, é outra realidade. Aquele é o Brasil oficial. No Brasil real, o policial disse para os meninos e meninas, e não tinham só negros, não, mas como eu costumo dizer, porque uma das coisas que você não disse é que eu fui, durante um período, curador de um museu chamado Museu das Favelas. E eu coloquei exatamente isso. A favela é sempre preta, mesmo que o morador seja branco. A polícia é sempre branca, mesmo que o policial seja preto. É o olhar de um branco para um preto. Pode ser um olhar que sai de um corpo negro, porém, é um corpo negro que foi preparado para ter um olhar branco, o olhar da desconfiança, o olhar da suspeita. Essa é a realidade. Então, naquele lotação, não tinha só meninos negros, não. Tinha bastante menino branco, mas menino branco que mora na periferia. Ah, mora na periferia é preto. E vai ser tratado como tal. Tem uma música do Caetano que diz exatamente isso, né? Quase pretos de tão pobres. E a gente sabe como tratam-se os pretos, segundo a música do Caetano Veloso. Então, é muito importante a gente entender que esse Brasil real, Vladimir, é um Brasil muito difícil. É um Brasil que a gente não vê grandes esperanças, né? A gente se assusta que, às vezes, até pessoas que pensam meio parecido com a gente, em determinados momentos tomam decisões que você não acredita, mas tomam essas decisões justamente por estarem convivendo com esse que você chamou de Brasil oficial. Como agora, recentemente, né? A gente viu um senador do PT entrar com uma proposta de lei para a criação do Dia da Comunidade Terapêutica. E o que é comunidade terapêutica? Nada mais é do que a continuidade dos manicômios, né? Onde drogaditos, onde alcoólicos são tratados com trabalhos forçados, né? São tratados com cultos religiosos, né? E que eles acham que a cura está ali. E o resto é pancada. Né? O resto é pancada. Também na internet, se a gente procurar, vai encontrar denúncias contra comunidades terapêuticas. Como é que uma pessoa que se propõe a ser progressista tenta criar, ou tenta não, porque já foi aprovado, o Dia da Comunidade Terapêutica, sabe? Ou seja, é como se você dissesse: vamos criar o Dia dos Manicômios, né? E nós sabemos como é que as pessoas estavam nos manicômios, quem era a maioria dos internados nos manicômios, o que era loucura, né? Nós sabíamos que bastava alguém denunciar alguém por coisas que nem precisavam ser de desequilíbrio mental, essa pessoa ia parar num manicômio, e as comunidades terapêuticas não são diferentes. São tratadas com trabalhos forçados, com espancamento e com cultos religiosos. É um absurdo. Oswaldo, deixa eu mandar um abraço para a Ana Rosa Fonseca, que está nos assistindo, e também para o Wagner Prado. Obrigado pela participação de vocês. Você não acha que um contraponto com relação a tudo que acontece, claro que talvez não resolva de imediato o problema, mas eu acho que a médio prazo, de repente, a coisa pode começar a mudar, porque é uma questão de conscientização. Falta no país, com certeza absoluta, eu penso muito sobre isso, educação política. Eu vi, por exemplo, nessa manifestação que teve agora, nesse final de semana, uma entrevista de algumas senhoras, mas é de uma alienação total, é um negócio absurdo, com a bandeira de Israel,
não tenho nada com. Eu não vou falar de Israel, eu vou falar do que elas falaram. Ora, a senhora está aqui fazendo o quê? Eu sou favorável, não, apoiando Israel. Por quê? Porque como se fosse a religião. Não, lá a religião, a senhora é católica? Eu sou católica. Não, porque lá é católica. Mas ela nem sabe que religião tem Israel. Não, porque é o seguinte, eu sou contra o comunismo e contra o socialismo. Era questão de perguntar para ela o que é o comunismo, o que é o socialismo, o que é o liberalismo. O que vocês estão fazendo aqui? É uma alienação total. Então eu pergunto a você, não falta realmente para o povo em geral, né, a educação política que faz as pessoas refletirem sobre, pensarem um pouquinho mais, buscar Vladimir, realmente a realidade das Vladimir, coisas? Pode falar. você é maravilhoso, você é apaixonante, quero te mandar um beijo, mas, Vladimir, é muita inocência a gente achar que vão colocar na escola pública brasileira formação política, né? Não, Por eu não estou quê? Porque dizendo. Peraí. conhecimento é poder, Não, Vladimir. sim, eu não estou dizendo Conhecimento é que. poder. Você acha que Mas, esses caras estariam no poder, seja quem for, se houvesse um conhecimento político real, mas né? é o que eu estou te falando. A esperança Impressionante, né? é essa. Eu não estou falando que o governo agora ou o governo Não, anterior vai não. fazer isso. Não, não é isso. Eu acho que é uma situação clara, que depende muito do quê? Não só do governo, depende das pessoas também. Cada um na sua comunidade, porque não se faz nada. Agora, teoria não move nada. Essa que é a grande realidade, não é isso? Ah, verdade. Você tem. Não, eu brinquei com você por Sim, conta sim, disso, claro. porque, na verdade, a gente sabe que a alienação não é nem característica deste grupo ou daquele grupo. Em todos os grupos você tem os alienados, Concordo, concordo. você tem, né, aqueles que seguem cegamente, que não querem pensar, né? A gente viu você numa das chamadas para essa nossa conversa, você fala em polarização. É um A assunto que eu queria falar. polarização, né? A Ah, polarização é exatamente esta coisa do eu não ouço o outro. Não tem argumento para quem tem essa ideia, uma ideia. Não, vamos conversar. Quem sabe a gente chegue num ponto comum. Ninguém quer ouvir o outro, né? Eu sei que eu sou isto e sigo isto, né? Então você cria alguns termos, né? Nós vimos aí no último governo o termo patriota. Então eu sou patriota, por quê? Porque eu visto a camisa da seleção. Eu sou patriota porque eu sou contra o comunismo. Escuta, tudo bem, mas você parou para pensar um pouquinho? É, se existe uma outra forma, né? Sem dúvida, se nós pensarmos historicamente, por isso que eu não falei de direita nem de esquerda, né? Eu falei sobre polarização, sobre essa sim, ideia de que o outro não existe, né? O outro é meu inimigo e inimigo tem que ser massacrado. Não se pensa no outro como alguém que pode ser meu aliado se nós dois tivermos o mesmo objetivo. Então, não tem essa. A ideia é aquele que não pensa como eu é meu inimigo, e por ser meu inimigo tem que ser massacrado. Então, a gente fica pensando o seguinte: eu usei a expressão imperialismos. Quando uma nação se impõe sobre a outra, quando uma nação se sente no direito de explorar a outra, né? Ela se sente, então, ou ela chega com seus exércitos, ou ela manda os seus religiosos, porque vão converter religiosamente, mas a serviço do dominador, né? Então, conforme você vai vendo historicamente, desde muito tempo atrás, né? Porque a gente, quando ouve falar nos 55 países do continente africano, a gente pensa que sempre foi assim. E, na verdade, você tinha
impérios, você tinha reinos, você tinha estados por todo o continente. Mas, no final do século XIX, ou seja, é o final, praticamente você tem 100 anos só de história, um pouco mais para lá, um pouquinho mais para cá. Em 1884, de novembro de 84 a fevereiro de 85, você teve na Alemanha uma conferência chamada Conferência de Berlim, né? Que, aliás, era o Otto von Bismarck, que foi o grande presidente desta conferência, né? E esta conferência foi a que reuniu as potências europeias e retalhou o continente africano, dizendo: esta parte é para você, aquela parte para você. Ah, mas eu estou ali no Império do Congo, já tem uma colônia. Bom, então vamos fazer assim: o Congo vai ficar entre Congo belga e Congo francês, né? Curiosamente, Vladimir, as pessoas não se interessam muito por história, né? Mas eu gostaria que as pessoas soubessem que houve um Congo, né? Que hoje é a República Democrática do Congo, né? Houve uma parte do Império do Congo que foi poderoso, que foi muito rico, que foi muito lindo enquanto império, mas ao ser repartido entre a França e a Bélgica, né? O Congo belga não pertencia à Bélgica. Acredite se quiser. O Congo belga pertencia ao rei da Bélgica. Ao rei da Bélgica, né? E este rei da Bélgica governava com mãos, não era de aço, era de chumbo, né? Governava com mãos de chumbo. O Congo belga está mais ou menos na mesma direção da nossa Amazônia. Por conta disso, lá tinha, ou não sei se ainda tem, bastante seringueiras. E você está em plena final do século XIX, em plena Revolução Industrial. Então, os prepostos do rei da Bélgica, que lá era uma propriedade do rei da Bélgica, e você está falando de uma propriedade que é mais ou menos o tamanho do estado do Pará, né? Então, não é uma fazendinha, né, de alguns hectares. Era uma coisa imensa. E lá tinha cota de borracha para ser extraída, né? Lá tinha cota de borracha. E quem não atingisse a cota diária, Vladimir, acredite se quiser, tinha mão amputada, pé amputado. Se você for na Wikipédia, coloca lá Mutilados do Congo. Uma fotógrafa, que eu acredito que seja belga, que é uma senhora branca, mas talvez não, talvez francesa, ou seja, europeia, revoltou-se tanto com essa situação que ela fez uma infinidade de fotos dos mutilados do Congo belga. E você encontra essas fotos, ou parte desse acervo, aí na internet, né, no Google, botando lá mutilados do Congo belga, né? Tem uma imagem, de um homem de joelhos. Ele está de joelho em cima de uma espécie de tapete. É uma imagem, é uma foto tirada de longe. Mas se você conseguir ampliar, abrir, você vai ver que ele está olhando para esse tapete, para 3 ou 4 coisinhas pequenininhas. Aí você amplia. Sabe o que são as coisinhas que ele está olhando? As mãos e os pezinhos do filho ou filha de 5 aninhos. Está na legenda da foto.
que teve mãos e pés cortados porque o pai não atingiu a cota diária. Essa é a realidade desses imperialismos. Não há respeito humano, né? Por isso que, quando nós falamos em direitos humanos, aí, imediatamente a gente ouve: direito humano é para defender bandido, né? Pois é. Oswaldo, a verdade é a seguinte, né? A gente está assistindo coisas horrorosas por aí, mundo afora, né? É isso, e muitas vezes as coisas não chegam da maneira como deveriam chegar, porque se esconde isso, a realidade de muitas coisas que andam acontecendo, né? Essa é a grande realidade. Você está falando lá da Bélgica, o que está acontecendo no mundo afora aí? Né? Genocídio, aqui mesmo, no próprio país, né? Aconteceu em Santos agora, no Guarujá. O que é isso? Nas favelas, no Rio de Janeiro, a morte daquele rapaz lá em Porto Alegre, né? Foi vítima e a polícia levou para a delegacia. São coisas que acontecem, né? E precisa ser falado isso, precisa ser falado. Eu acho que a gente não pode perder a esperança. Quando eu falo da educação, essa educação política, eu acho que a gente precisa falar. Aqui no Falar com Você, a gente está falando. É preciso cobrar também das coisas, né? Porque com a educação política, mesmo que não seja pública de vez, como você está falando, mas eu acho que as coisas vão acontecendo de tal maneira que amanhã, quem sabe, você pode mudar muita coisa na sua comunidade, na sua rua, na sua cidade, porque você está vendo aí um quadro político desastroso, né? De deputados que não sei o que eles estão fazendo lá no Congresso. Não sei realmente o que eles estão fazendo no Congresso. Tanta aberração, tanta idiotice, tanta alienação, que a gente não sabe para onde vai parar isso. Né? Então, fica aí. Eu queria falar com você que a gente já está praticamente estourando Ai, que pena. o horário, mas você tinha que falar, por exemplo, eu queria falar da mãe menininha do Cantuá, que você escreveu uma matéria lá da revista Raça. Eu queria falar do seu isso livro. eu posso falar, Vladimir. Eles gamam. Então, rapidamente, você tem aí dois, 3 minutos para a gente poder terminar o programa. 3 minutos, eu falo bem menos que isso. Mãe Tá Menininha bom. do Cantuá é a prova. A gente ouve muito falar em tolerância religiosa. Né? As pessoas são contra as religiões de matriz africana, porque eu sou cristão, porque não sei o que e tal. Mãe Menininha do Gantuá, quando ela faleceu, não, depois que ela faleceu, um período depois que ela faleceu, eu escrevia na revista Raça Brasil, né? Que é essa revista Raça, é que a palavra Brasil está escrito pequenininho, mas está escrito bem grande Raça. E aí o editor me falou: Oswaldo, você consegue ligar para a Bahia e entrevistar alguém para falar de Mãe Menininha do Gantuá, né? Que ela já tinha falecido e tal. Sim. Eu liguei e fui atendido por Cleusa Millet, né, com 2 L's e um T no final, Millet, né, Millet. Cleusa Millet era filha mesmo, consanguínea de Mãe Menininha. E eu conversei, ela me recebeu muito bem e tal, por telefone, né? Sim. E eu abri a matéria, eu gosto de falar e lembrar isso, porque é um tapa de luva de pelica na cara de muita gente. Eu começo a matéria assim: Mãe Menininha do Gantuá, parênteses, Maria Escolástica da Conceição Nazaré, a mais famosa Ialorixá do Brasil, segundo a sua filha e sucessora, Mãe Cleusa Millet, não perdia uma missa de domingo. E à tardinha ouvia programa evangélico no rádio e dizia: Deus é um só. Olha aí, sabe? Nós não estamos falando de uma pessoa analfabeta, nós não estamos falando de uma senhora isso é coisa de brasileiro, vai na missa, depois vai na macumba, depois não. Não, ela tem a religião dela, ela é uma Ialorixá, ou seja, uma sacerdotisa da religião dela, porém, ela não tem medo de ouvir falar em Cristo. Isso é que é mais importante. Né? Ela não tem medo, né? Porque eu me lembro de quando eu era jovenzinho,
ter ouvido alguém ter ouvido, não, alguém me trouxe um escrito, uma entrevista de Mahatma Gandhi, que dizia assim: conheço Cristo, amo Cristo, e fui conhecer os cristãos, que foi quando ele foi à Inglaterra, e volto decepcionado. Essa é a grande questão. Essa coisa de que, para minha religião ser verdadeira, a sua não pode ser. Entendeu? A Verdade. minha religião tem que ser verdadeira e única. Essa, sim, a sua é do diabo. Né? Então, é o fim do mundo, Vladimir. Né? E a gente poderia ter falado de muitas outras coisas. Sabe o que é isso aí, Oswaldo? Eu acho assim, sintetizando, é o individualismo, é o consumismo que está levando a isso aí. O Deus é meu, não é seu, não, é meu. Individualismo. Ninguém conjuga mais, nós vamos, nós estamos. Não, eu sou. De quem é? É meu, não é seu. É assim, infelizmente. É verdade. Quero te agradecer de coração. Olha, faltou, olha, a pauta extensa está aqui, ó. É uma pauta extensa. Eu sou muito prolixo também, né, Vladimir? Começamos a falar da pauta, acabou o programa. Albani Barbosa, um grande abraço para Goiás. Olha, quero te agradecer de coração. A gente vai marcar para outra data para falar de tanta coisa legal. Nem do livro a gente pôde falar do Luiz Gama que você escreveu. Eu queria falar, tem coisa importantíssima dele, né? Dessa coisa horrorosa que tem ainda, a discriminação, preconceito, coisa horrível. Mas a gente vai falar numa próxima oportunidade. Oswaldo, eu quero te agradecer de coração a sua participação, essa aula que você deu de história mais uma vez, né? E deixar o microfone à sua disposição para uma próxima oportunidade, né? No Falar Eu com você. agradeço esse convite. Quero dizer que eu tenho o maior prazer de falar contigo, de falar com você. Né? Falar com você. Tenho o maior prazer de falar com você. Né? Acho sensacional o seu Jornal dos Romeiros. Adoro a tua cidade, São Roque, né? Ainda mais que ela é vizinha da minha, Mairinque. Né? E quero dizer o seguinte: eu estou à disposição. Né? Quem sabe daqui uns 6 meses você me convida de novo, a gente não fala dos assuntos de hoje e teremos outras conversas muito boas, tá bom? Um abração para as pessoas queridas que estão aí assistindo. Né? Tem muito, eu vi muito nominho querido, muita gente mesmo que mora no meu coração. Tem até uma filha, né, que está aí aparecendo exatamente agora. Claro que ela vai elogiar o papai, né? Afinal de contas, senão amanhã não tem mesada. Celso, né, que eu já falei, é um grande ator e diretor de teatro. Enfim, e eu depois quero conhecer a arte da Mércia. Nossa, quero ver fantástico. quando ela será entrevistada, hein? Nós vamos fazer um programa especial com ela. Provavelmente esse programa vai ser mostrado, realizado abril, início de maio. Vai ser o programa da Mércia. A gente vai fazer um documentário maravilhoso. Olha, é uma baita artista. Me manda a chamadinha que eu vou fazer questão de assistir. Quero ver essa arte maravilhosa dela. É Monifa, né? Faiola, Os meus filhos têm todos nomes africanos. Mas tá certo, tá certo. Não vai colocar em inglês, é como eu falei aqui. A língua, o maior bem cultural de um país é a sua língua, né? E o folclore está dentro desse contexto. A cultura nossa, riquíssima. Aí você vê, fala, em escolas, muitas vezes, você vê a escola, vamos fazer o Halloween. Tá bom. Mas você falou folclore, mas vamos deixar essa palavra também de lado e vamos falar que a nossa cultura é caipira mesmo. Mas o folclore ficou, né? Ficou. O folclore nosso é o caipirismo, né? Oswaldo, forte abraço. Eu tenho a maior felicidade por ser um cidadão caipira de Mairinque. Os textos que eu escrevo, né? Um dos textos eu sou um jornalista caipira, né? Mas com muito orgulho, muito orgulho. Aqui, tá Ana, por isso que o programa é falar com você. Costuma me chamar de Mairinquinha. Um abraço, querido, um abraço para todo mundo, beijos. Obrigadão.
Gente, está aí, ó. O programa de hoje, o Oswaldo Faustino, começamos a falar, a pauta é extensa, né? Tinha muito mais coisa para falar do livro dele, sobre Luiz Gama, né? Importantíssimo, né? Falar sobre o livro dele, sobre um grande abolicionista, né? E, enfim, outras coisas que a gente ia falar também, mas não deu tempo de falar de todas essas coisas que a gente precisava conversar, mas vai ficar para o Ministério da Igualdade Racial, era um outro, fazia parte também do script nosso aqui, mas não deu para falar. Quero agradecer a você que participou conosco no programa Falar com Você de hoje, lembrando sempre que a inscrição no canal do Jornal dos Romeiros é importantíssimo para que a gente tenha mais espaço com o YouTube. Espaço esse que é, na verdade, a cultura popular, a nossa cultura popular. Então, eu peço que você dê o seu joinha, aperte lá o sininho, não é? Compartilhe com seus amigos, contatos, familiares, para que a gente possa realmente abrir mais espaço para a cultura popular. Agradecendo sempre a produção da Ana Maria, né? E a jornalista Ana Maria, e a gente volta numa próxima oportunidade com um novo programa Falar com Você. Um grande abraço e até a próxima.